descendentes de Pikaia. Aqui é o professor José Lucas, senhor do canal Bioprimal, falando para você sobre, um pouco de política. Infelizmente, como eu disse, às vezes a gente não tem como fugir da política. Mesmo porque vai me afetar diretamente mais uma dessas malandragens do governador, porque ele é um cara muito, muito amigável. Nossa, como é? E o nome de sarcasmo, tá, galera? Então, ah, como eu disse em outras vezes, paradas e greves nunca é só sobre salário. É sempre um conjunto de coisas. Mas, querendo ou não, sempre há um estopim para ligar esses eventos de parada ou greve, né? No caso, o atual foi a volta, né, do regime de recuperação fiscal. E não foi por falta de eu avisei, né? Eu posso não ter feito campanha virtual, no caso aí, contra o atual governador na época da eleição, mas eu fiz sim campanha no boca a boca, mas, sinceramente, aquilo que eu falei no vídeo anterior, a pós-verdade funciona com paixão. A paixão não tem muita razão, porque, para mim, passar um regime de recuperação fiscal, sendo que na primeira legislatura, durante o debate, ele prometeu fazer uma auditoria nas contas públicas, e isso não aconteceu, para mim isso é uma sacanagem. Uma sacanagem sem limite. Não adianta o Estado anunciar que as contas do Estado estão ok, se na verdade elas passam com ressalvas, ou então, por exemplo, no caso do Fundeb, quando a gente vai ver a Assembleia Legislativa atuando, não me parece ser algo transparente, ainda que ele anuncie que é. Para mim, do jeito que eu vejo as coisas da Assembleia, eu não sinto que ele está sendo transparente nesse critério. E vai cortar na base, no serviço público básico, educação, saúde, segurança, mas alguns setores que são também de infraestrutura. E para quem está no topo da cadeia, aumento de mais de 300%. Sem falar dos descontos aí que alguns tipos de empreendimentos levaram. O Estado está quebrado ou não está? Porque ele perdoou dívidas aí grandes. Vamos lá. Bem, como a gente chegou falando no primeiro vídeo, foi de segunda, falando sobre estrutura sindical, então eu vou usar o próprio vídeo do sindicato e de um outro sindicato aqui também para apresentar alguns fatos que me fazem me posicionar contra o regime de recuperação fiscal, bem como a chamada para a parada dia 29 de agosto, que, bem, como eu mandei esse vídeo no dia 29 de agosto, você é um funcionário que não estava sabendo disso, eu sinto muito, eu acho que eu já não tenho mais tempo de separar. Tem que avisar antes o superior hierárquico, né? Acabou que eu também não fui lá em BH porque eu tinha um compromisso na cidade no dia, então não teve jeito. Continuando então aqui, eu vou passar o vídeo e daqui a pouquinho a gente comenta. Eu vou ler esse texto aqui do lado, né? De agosto, dia estadual de luta contra as privatizações e contra o regime de recuperação fiscal. A educação vai parar. Paralisa essa escola e venha para Belo Horizonte num grande ato que acontecerá às 14 horas no pátio da Assembleia Legislativa, com a participação de mais de 24 entidades que representam o funcionalismo público estadual. Dia 29 é dia de paralisação da educação para defender Minas Gerais da sanha privatista do governo do Estado. Dia 29 de agosto, dia estadual de luta contra o RRF, com paralisação total das atividades.
RRF não é sobre recuperação, é sobre destruição. O governo Zema quer aderir ao regime de recuperação fiscal, um regime que vai sacrificar os servidores públicos e a população mineira. O RRF vai impor medidas de ajuste fiscal que irão reduzir os recursos e os direitos dos servidores públicos. Resumindo, quem trabalha vai ter aí sua fonte de rendimento congelada, né? A segundo ponto aqui, né? Entregar as empresas públicas como a CEMIG e a Copasa para o setor privado. A experiência da Eletrobras foi maravilhosa. Parabéns. Não, é assim, ó. Parabéns. Com muito sarcasmo e ironia. Reduzir os investimentos em áreas vitais, como saúde, educação, segurança e infraestrutura. Eu não vou falar que eu avisei, não. É todo mundo adulto, todo mundo que volta, assim, é adulto. E para os jovens, ele nem era muito quisto, não. E então o problema nosso não foi tanto o jovem, não. Mas eu avisei. Agora aguenta. Agora aguenta. Prefere acreditar em fake news de candidato a ABC? Agora aguenta. Mas não aguenta calado, não. Eu não sou obrigado a aceitar isso, não. Um candidato que lá na primeira legislatura prometeu auditoria nas contas públicas em debate e não fez. E não fez. E vem com essa aqui agora antes da auditoria pública. Eu sinto muito. Eu não sou obrigado a aceitar isso aqui calado, não. Vamos lá. Junte-se a nós nessa luta dos servidores públicos e do povo mineiro. Manifestação na ALMG, né, que é a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, às 14 horas. E as hashtags do momento está RRF não, RRF e regime de recuperação fiscal, né? Isso aqui é interessante o comentário dessa pessoa aí, ó, aqui embaixo. A gente tinha notado isso. Parar um dia realmente não resolve, não. Mas aí você não para, você vai dar o quê? Aval? Quem cala consente, ó. Pelo menos algum movimento tem que falar, não somos a favor disso aí, não, ué. Ah, e outra, porque a luta tem que ser contínua. Tem que cobrar dos deputados para que uma loucura dessa não passe. Porque, por exemplo, o simples fato dele querer retirar o referendo no caso da CEMIG, isso é uma afronta. É uma afronta à história ao povo mineiro. Se ele acredita tanto que o pessoal é a favor dessa estatização da CEMIG, faz o plebiscito. Ué, você acredita tanto no seu taco, faz o plebiscito aí, vamos ver quem é que ganha nessa narrativa aí. Vai pegar uma empresa que funciona e transforma numa empresa que não funciona. Beleza, ué. Se o povo quiser isso, mas faça o plebiscito. Agora os caras acham que porque, eu ganhei, agora eu vou atropelar todas as leis e fazer do jeito que eu quero. Pelo amor de Deus, lei serve para justamente não ter excesso de Estado. Estado, no caso, governo, né? Porque o Estado, ele é conduzido pelos governos, né? Ai, ai. Os negócios desse passar bem difícil, né? E o negócio do sábado para repor. Lembrando, o professor paga greve, gente. É a única categoria que paga greve. Infelizmente, nós temos esse problema. é, o aluno não vai ser penalizado de forma alguma. A penalização geralmente é o quê? O professor ele vai pagar a sua greve, até mesmo porque ele não vai querer ter o ponto cortado. E o que, que o Estado faz espertamente? Coloca todos os sábados letivos nesses finais de ano, justamente para sufocar as possibilidades de movimentação dos professores quando parada. Então, só chegando assim perto do fim do ano, é que o governo vai começar a mandar esses negócios mesmo, né? REF, suspende plebiscito para privatização do CEMIG, essas bobagens todas aí que esses gênios com J gosta de fazer para piorar a situação de vida do mineiro. Gosta demais dele, então não lembra de Brumadinho, não lembra de Mariana, dos contratos da Vale, que tipo, o contrato não, perdão,
as multas, né, da Vale, a gente já sabe que o imposto recolhido ele não tem destinação, mas geralmente quando você tem destruição de meio ambiente, o dinheiro recolhido ele deveria ser focado principalmente para a recuperação do ambiente. E, bem, pelas minhas fontes, isso não tem acontecido muito não, viu? Porque querendo ou não, como é um dano muito grande, o Estado vai ter que intervir ali para a coisa acontecer, nem que seja, no mínimo, fiscalizando. Mas a gente sabe, né? Esses governos que tendem a ultraliberal reacionário, eles são anti-meio ambiente. Então, é, falar com a vizinha não adianta. Então, vamos para a segunda parte aqui do vídeo, que agora a gente vai falar um pouquinho mais da questão do CEMIG. Esse vídeo ficou muito divertido. Eu não sei, parece que foi a galera do meio do delírio Brasília que fez um. Vamos lá. Provavelmente não foi, mas eu falo assim, a voz tá parecida lá com o Cristiano e vamos lá. Atenção, o governador enlouqueceu. Todo o setor elétrico de Minas Gerais a preço de banana. Confira: hidrelétricas, redes de distribuição e linhas de transmissão com 80% de desconto. Serviço de atendimento à população agora pela metade. No desmonte da CEMIG, sua conta de luz vale o dobro do preço. No Mega Saldão CEMIG, quem paga a conta é você. Agora vamos falar sério. Não dá para fazer saldão com o patrimônio de Minas. A CEMIG é uma empresa dos mineiros. Entre nesse movimento e diga não à privatização da luz em Minas Gerais. Essa é uma campanha do Sindeletro contra a privatização da CEMIG. Atenção, É mole. Então, tipo assim, eu vou defender o meu, mas também tem que defender aqui a da luz, né, da CEMIG, porque senão acaba que a minha conta de luz vai ficar mais cara também. Vocês não têm dúvida disso, não. Se você aí gosta de energia solar, pode ir pensando em ter a sua, porque se esse negócio passar, você pode ter certeza que a sua conta vai subir, viu? Bem, acho que eu até falei demais hoje. Como eu disse no outro vídeo, conhece, procure conhecer, conheça a história relacionada aí às lutas sindicais e não somente, também a história do seu estado, sobre o surgimento dessa empresa aí, no caso, elétrica, né? Compare os setores elétricos de cada estado, você vê se a CEMIG ela tá ruim ou não e ela não tá, né? A gente vê muitos casos de apagão. Esse apagão mesmo que teve aí, que foi nacional, tipo, na minha região, nem soube de apagão. Nem soube, tá? Dizem que BH chegou até alguns pontos apagados, mas BH é uma cidade que consome muita energia, né? E com uma rede integrada, às vezes, quando pode faltar muito de um lado e do outro, a coisa acontece, né? E você viu, né? Rede de distribuição vai junto. Rede de distribuição vai junto. Tem ali a galera de Roraima que é separado, que vive reclamando que é falta de energia. Então, para a rede de distribuição ficar centralizada, separada, pouco custa se for privatizado, né? Tem muita coisa em jogo, gente. E a gente já tem muita experiência com privatização no Brasil. E a gente sabe que a maioria dessas privatizações, a maioria esmagadora, sempre só atrapalhou a população, né? Uma ou outra estatal que estava realmente mais cateada, antiga, com coisa do tipo, mas por questão de desuso com o tempo, de modificações no tempo mesmo, até vai, mas não é o caso desse MIG, setor estratégico. Energia é setor estratégico, né? A gente até sabe que tem um ou outro país que funciona diferente, mas a maioria dos países que tem energia privada, a energia não funciona bem não, gente. Não funciona bem mesmo. Às vezes nos grandes centros, que são os lugares onde tem a maior parte da população, onde às vezes tem até prefeituras muito fortes que poderiam compensar as falhas na rede, obrigar de alguma outra forma, com multa e tudo mais. Ok, mas pra gente que é um estado que tem a maioria das cidades no interior, você pode ter certeza. Isso aqui, ó, é faltar luz no interior. Não precisa ter muita dúvida disso, não. Ah, mas o exercício de futurologia, infelizmente é. Mas, como eu disse, não é embasado só no meu achismo, é nossas experiências com vendas de estatais. Nós tivemos o caso da Vale,
quem não cresceu nos anos 90 nem vai lembrar disso. Teve uma campanha, por causa da Vale, de repatriação, né, da empresa. Ela era uma empresa que ela nasceu pública, ela foi privatizada no governo FHC com preço de banana, e geralmente privatização sempre no preço de banana, se fosse no preço de mercado, pelo menos, não vale, né, mas pelo menos o preço de mercado seria o mínimo justo. E geralmente não é assim que acontece, é sempre preço de banana. A galera aí que tá com problema de até gasolina muito mais cara que a média nacional, é isso, é uma ou outra refinaria que foi privatizada e que não funcionou, ou foi abandonada, ou o custo para obter lucro aumentou. Nossa, vai na internet pesquisar sobre o assunto, tem muito disso, né? Sem falar no caso de outros tipos de efeitos colaterais, de danos relacionados a deixar a iniciativa privada fazer o que quer, quando quer, como quer. Né? No caso de Maceió mesmo, que a cidade está afundando. Então, quando você tem uma empresa estatal na mão do governo, querendo ou não, a responsabilidade é do governo. E é mais fácil para que outras entidades, instituições cobrem o governo de fazer um trabalho do que a iniciativa privada. Porque a iniciativa privada, muitas vezes, você vai precisar é que o governo faça a cobrança. Mas quando o governo faz cobrança, o mercado fica todo. Eles não estão nem aí pra gente, não, que é indivíduo. Né? Nem é difícil, isso, difícil. E isso que para mim é falar a verdade, mas infelizmente o óbvio tem que ser dito. Se você discorda, acha que tem que ser privatizado mesmo, não sei o quê. É o seguinte, eu não vou fazer pesquisa para te responder, não. Eu vou deixar você no vácuo, sabe por quê? Porque eu trabalho e eu sou ocupado, sabe? Eu tenho mais o que fazer do que te provar que você está errado. Você que sente, faça a pesquisa olhando várias fontes diferentes e cruzando os dados. Esse trabalho, se bobear, já tem até uma checagem de dados que te entrega tudo pronto. É o que mais tem, checagem de dados com tudo pronto. Alguns são mais chatos de resolver, outros não, né? Mas, por exemplo, a CEMIG ela tem um reconhecimento internacional, né? Em nível de América Latina, ela é uma empresa de energia que funciona muito bem. E aí a gente vai entregar isso, vai perder isso. Ainda mais que a gente sabe que... é por isso que eu falei no outro vídeo, né? Eu não lembro se eu falei mesmo, se foi em outro momento, mas... Antigamente, quando a imprensa gozava de mais... melhor, quando as pessoas achavam que a grande imprensa era mais íntegra, coisa que talvez ela nunca tenha sido, algo como a CPI da CEMIG, que aconteceu na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, se tivesse recebido a atenção devida, seria causado um desgaste na imagem do governo. Mas, infelizmente, a gente só viu isso mais na mídia escrita, tanto digital quanto de papel mesmo. A mídia de grande imprensa focou mais na CPI da BH Trans, lá de Belo Horizonte, da prefeitura. Eu te pergunto, pô, você tem um jornal que transmite para Minas Gerais inteiro, mas estão mais preocupados em mostrar a BH do que o resto de Minas. Essa CPI da CEMIG interessava a todos os mineiros, não só a galera de BH, que também interessada era. Mas o transporte de BH é mais importante que a energia do Estado. É lógica editorial da grande imprensa mineira. Não dá para entender um negócio desse, não. Não dá mesmo. E pior que a gente não pode nem falar o que a gente acha, que a gente tem que provar. Mas quando você junta ali o Lé com o Cresce, você fala assim, tá aparecendo isso aqui. E eu também não quero fazer acusação infundada. Se no caso houve informação, sinto muito, em mim não chegou não. Sinceramente, eu senti nesses 4 últimos anos de governo a imprensa mais preocupada com a prefeitura de BH do que com o governo de Minas. Para mim isso é claro e notório. Né? Você vê muito o atual governo sendo criticado mais e jornais de publicação nacional,
o que é só para aumentar a nossa vergonha como mineiro, e muito pouco internamente. Muito pouco internamente. Pelo menos aqui na minha região. Lembrando que a gente tem, aqui em Minas Gerais, nós temos as regiões divididas, tá? Então, a programação que passa no centro de Minas é diferente da que passa no Triângulo, que é diferente do que passa no norte de Minas. E quando eu falo grande imprensa, é basicamente, no caso do jornalismo, seria a Globo mesmo, né? No sentido de jornalismo, que eu falo assim, do jornal da tarde, que é o que a galera consome. Óbvio que a grande imprensa aí, no caso, também você tem o SBT e a Record, mas nesses aí, nem BH e nem Minas Gerais, no sentido político, eu não senti eles sempre tão pautados assim. Mas eu também parei de consumir muito outras emissoras, eu só assistia o jornal, porque era o horário lá que eu tava de almoço e eu meio que escutava na hora que eu tava almoçando, sala dos professores, essas coisas, né? Então meio que era o que o povo colocava para passar e eu assistia por osmose, né? E o jornal ele é até bom, ele traz muita informação interessante e tudo mais, mas no sentido de falar de política, a grande imprensa, não só em Minas Gerais, mas como no Brasil, ela é muito. Ela segue linhas editoriais que beneficiam a narrativa própria delas. Eu não sinto que elas sejam nem de esquerda nem de direita. Eu sinto que elas fazem um negócio que vai beneficiar a elas mesmas. E às vezes é um próprio tiro no pé, que só faz elas caírem mais em descrédito com a população. Mas aí não está no meu poder, né? Quem escolhe o que vai ser dito não sou eu. E mesmo se fosse também, eu deixaria claro, né, qual seria a minha linha editorial, coisa que a gente geralmente não vê tanto assim na grande imprensa. Nesses portais novos, de imprensa independente, a gente vê muito. Ó, aqui é um canal de direita, aqui é um canal de esquerda, aqui é um canal de parará, 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 cá. Eles vão dar a notícia ainda dentro dos conformes de como deve ser dada uma notícia, né? Passar a informação de forma correta, revisada, tudo mais, mas com uma linha editorial um pouco mais ideológica para apontar os fatos. E às vezes a gente sente que essa ideologia de. É que a ideologia empresarial, se você pensar bem, né? A ideologia empresarial de autopreservação deles acaba criando um monstro. Porque lá na frente é aquilo que eu falei. A galera subestima demais o poder da internet. A internet hoje tem o poder de é, juntar mentes de uma forma eficiente e moldá-las, né? E infelizmente a grande imprensa não entendeu isso ainda. Você vê que. Ai, ai. Eu não vou nem comentar mais, não. Qualquer coisa, assistam aí, escutem, leiam o material que eu vou postar aí junto no Saiba Mais. E acompanha também os canais que eu costumo acompanhar, assistir, né? MR Ricardo mesmo faz ótimas análises sobre isso, né? O Medo Delírio em Brasília é ótimo também. Tem vários outros canais. Eventualmente eu falo das coisas que eu gosto aqui. Então é isso, minha gente. Eu acho que eu falei até demais e fui.